A paz do Senhor, irmãos, do nosso canal no YouTube, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nós estamos gravando aí, como você já viu, uma série de vídeos de unboxing, né? Que são materiais que a gente estava guardando, enviados por parceiros. Obrigado aí o pessoal aí que tem nos enviado. E nós agora, inclusive, vamos pôr o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Os parceiros que nos enviam, a fim de que a gente possa estar divulgando estes materiais. Bom, estamos aqui agora, então, para mais um vídeo, tá bom? Em que nós estamos falando sobre mais um material que chegou aqui pra gente, também CPAD. Os últimos que chegaram foram da CPAD, né? E eles chegaram todos e eu tô gravando-os separadamente em vídeo, separando-os em vídeos, para que não fique muito longo, para que fique assim melhor. E como não estou podendo fazer live esses dias, então eu estou fazendo desta forma, né? Porque a gente vai trabalhando no canal em outras coisas, eu estou fazendo desta forma, cada um no seu respectivo lugar separadamente, ok? Bom, estamos aqui com ele, né? Nosso material, e vamos abrir aqui a nossa caixa aqui para vocês estarem visualizando. Deixa eu abrir aqui. Nosso material, que é, como disse, da CPAD. Você viu aí na descrição do vídeo já qual é. Trata-se de um livro muito importante que faz parte da nossa história. Hoje eu e você temos a Bíblia facilmente, graças a Deus temos a liberdade, ao menos em nosso país, de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho. Apesar de ainda existirem perseguições aqui, perseguições morais, perseguições de ideologias que vêm surgindo, principalmente no cenário político, por esquerdistas, enfim. Mas estamos nós aqui ainda, graças a Deus, com esta liberdade de fazer, pregar o Evangelho, de falar das coisas de Deus. O livro de hoje é justamente ele, olha só, olha aí, ó, o Livro dos Mártires. Meu Deus! É maior do que eu esperava, né? Eu pensei que ele era pequenininho. Aqui, ó. Eita. E esse negócio cola no papelão. Olha que interessante. Legal, rapaz. Ó, ele cola. Bom, gente. Esse parece... parece aquele gás que não fica preso à atmosfera, não fica condicionado à lei da gravidade. Para você que está me ouvindo no fone de ouvido, esta é em sua homenagem. Olha aí, ó. Ai, meu ouvido, o irmão disse aí, hein? Olha só, pessoal, aqui está o Livro dos Mártires. A CPAD vem trazendo uma das obras mais espetaculares do cenário protestante, que vem contando a história aí, né, documentando a história de muitos homens que ao longo dos anos no passado deram as suas vidas pela causa de Cristo. Oh, meu Deus, pensa numa coisa tremenda, né? Veja só, tem outro vídeo aí com um livro que é parceiro também, que isto é, dentro do mesmo tema que este, e também pela CPAD, só que outro livro, outro autor, outros personagens. Aqui nós temos o Livro dos Mártires. Eu sempre quis ler esse livro, né? Ele saiu por um tempo das publicações, né? Sempre foi a CPAD que publicou aqui em português. Ele sumiu. Ele desapareceu por um bom tempo, mas finalmente agora ele retorna, né? Ele retorna à mesa do escritório, ao escritório do evangélico brasileiro, tá bom? A contracapa do nosso livro diz assim: esta é a maior história dos mártires cristãos. Depois da Bíblia, nenhum outro influenciou de maneira tão profunda o protestantismo na Europa. Escrito primeiro em latim, sob o título História dos Atos e Monumentos da Igreja. Foi publicado em Basileia, Suíça, em 1554, na Inglaterra, país onde John Foxe nasceu e viveu. A obra foi lançada a partir de 1563 com grande repercussão. Por ordem dos bispos, em cada catedral foi posto um exemplar do livro num átrio onde o povo tivesse acesso, como se fazia com a própria Bíblia.
Antes da morte do autor, houve 4 grandes edições, através das histórias dos sofrimentos e morte de homens e mulheres cheios de fé e coragem. A obra serviu para modelar o caráter nacional do povo inglês. Os que podiam ler por si mesmos conheceram com detalhes todas as atrocidades cometidas contra os reformadores protestantes. Os analfabetos podiam ver as ilustrações dos vários instrumentos de tortura, os ferros em brasa, o óleo fervente e os santos expirando entre as chamas. Douglas Campbell, Os Puritanos na Holanda, Inglaterra e América, é uma fala deste aqui. O Livro dos Mártires, com capítulos adicionais sobre as perseguições sofridas por cristãos até o século XIX, permanece uma força viva e uma fonte de edificação para os cristãos de todos os tempos. O autor é John Foxe, que viveu de 1517 a 1587, portanto uma obra clássica, este material. Aqui diz: foi alvo de perseguição religiosa durante o reinado da Rainha Maria, a Sangrenta, na Inglaterra, que só terminou com o reinado da Rainha Elizabeth I. Prestou grande serviço tanto à igreja como ao mundo mediante o seu ministério e o brilho irretocável de sua vida útil e santa. O Livro dos Mártires. Agora está a versão mais recente, que essa aqui é a versão que está saindo de mercado, mas a versão mais recente dele, né, está branca, é a capa branca, né, totalmente diferente desse aqui. Eu vou colocar a imagem da versão nova para você ver aí no vídeo, porque no caso de você adquirir, você vai saber que se trata do mesmo livro, só mudando assim a visão da capa. O Livro dos Mártires, de John Foxe. Veja que tanto o autor quanto a obra são antigas, né? Assim como as histórias dos personagens aqui colocados. Eita glória! A história dos sofrimentos e morte dos cristãos primitivos e dos mártires protestantes. Legal, minha gente. Esse livro é daqueles que te deixa emocionado. A gente fala de tudo, né? Da teologia, daquilo outro, mas a gente esquece dos grandes sacrifícios dos homens e mulheres de Deus do passado. Perseguições sempre alcançaram a igreja de Cristo. Aí tem gente que acha que a gente vai passar pela grande tribulação só porque a Bíblia diz que a igreja passa por tribulações. Perguntasse para esses irmãos aqui, né, se a igreja ia passar pela grande tribulação do anticristo. Para o tempo deles, provavelmente alguns tenham entendido que já estivessem vivendo a grande tribulação. E percebeu-se que não. Então veja que o pós-tribulacionismo é realmente uma coisa bem fundada. Perseguições sempre alcançaram então a igreja de Cristo. Germânico, um jovem cristão, foi entregue às feras no reinado de Marco Aurélio. Crentes eram obrigados a passar com os pés já feridos sobre espinhos e conchas afiadas. O imperador Adriano, estou lendo essa contracapinha aqui, né, que sempre vem nos livros CPAD. O imperador Adriano ordenou a morte de um de seus melhores comandantes, Eustáquio, com toda a sua família, por este não participar de um sacrifício idólatra. Na matança conhecida por Dia de São Bartolomeu, em 1572, atenção, São Bartolomeu, dia de matança de protestante. Em 1572, os seguidores do Papa assassinaram milhares de crentes, não perdoando sequer as crianças que se agarravam ao pescoço de seus pais. Estes e muitos outros fatos são contados por John Foxe, que fixa na história da humanidade as perseguições e investidas contra a Igreja do Senhor desde a ascensão de Cristo até o princípio das missões norte-americanas no exterior. Com Adoniran Judson, o Livro dos Mártires é leitura indispensável para todas as pessoas. Observe uma coisa, este livro, como eu li aqui anteriormente nesta contracapa, este livro era colocado nas portas das catedrais, das igrejas, a fim de que as pessoas, né, pelos reformadores protestantes e tal, a fim de que os evangélicos, as pessoas pudessem ter acesso junto à Bíblia. É claro que nos trata de um livro sagrado como a Bíblia,
mas se trata de livro que conta a verdade, um livro verídico, de histórias e testemunho verídico. Então, colocava-se lá a fim de que os irmãos não esquecessem o sacrifício dos seus ancestrais, né? Que a igreja já é milenar, a igreja de Cristo. Né? Vê aí o catolicismo e várias outras seitas religiosas perseguiram a igreja vorazmente. Hoje tem gente querendo pregar um ecumenismo, que nada, o importante é a fé. Volta para a Bíblia. Aqui diz, e havendo Apocalipse 6, 9 a 11, nós temos uma referência bíblica, diz, e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro Deus, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6, 9 a 11, que revela a vida após a morte. Lá está consciente, né? Os homens clamando por vingança, estes heróis da fé. Muito legal, pessoal. Mais que uma denúncia, um grande testemunho de fé. O livro é grande, hein? O livro possui 449 páginas. 449 páginas, perfeito. É um senhor livro, letras confortáveis. Não é grande as letras, mas é um tamanho suficiente. Não vai dar para ver aí que a câmera... não sei se está dando para ver. Coloquei até de cabeça para baixo aí, ó. Aí, ó. Não é uma letra, não dá para você medir exatamente, né, através da tela, mas não é uma letra tão pequena assim não, tá? É como da contracapa aqui. Mas é muito bom. Vamos ver aqui o índice aqui um pouquinho. O que é que diz aqui o índice? Vamos dar uma olhada aqui no índice, para o vídeo não ficar tão longo. Cadê o índice? Deixa eu ver se tem índice. Tem o índice. Sumário. Mais que uma denúncia, um grande testemunho de fé, que está lá no início. A história dos mártires cristãos até a primeira perseguição sob o poder de Nero. Então, vai começando de Estevão. Aqui, veja só, esse livro é tremendo. Não é só um livro de testemunho, é também um livro de história. Verídico, olha só. Vai contar, vai falar de Estevão, que nós temos o relato bíblico. Com certeza, aqui ele explora também descobertas da tradição cristã. Tiago, menor, como ele morreu, Filipe, Mateus, Tiago, como eles morreram, o menor, fontes extras bíblicas também, Matias, André, Marcos, Pedro, que nós já sabemos que historicamente morreu, crucificado, cabeça para baixo, aqui tem vários tipos de informações a respeito. O apóstolo Paulo, que ele morre na época do imperador Nero, né? No grande incêndio lá que Nero causou. Pedro, Paulo, o discípulo, o apóstolo Judas, Bartolomeu, o Tomé, o médico Lucas, o Simão, o João, o Barnabé, olha só, meu Deus, aqui tem a história do martírio deles. As 10 primeiras perseguições. A primeira perseguição sob Nero, em 67 d.C., a segunda perseguição sobre Domiciano em 81 d.C., a terceira perseguição sobre Trajano em 108 d.C., a quarta perseguição sobre Marco Aurélio em 162 d.C., a quinta perseguição sobre Severo em 192 d.C., a sexta perseguição sobre Maxímio em 235 d.C., a sétima perseguição sobre Décio em 249 d.C., a oitava perseguição sobre Valeriano em 237 d.C., a nona perseguição sobre Aureliano em 274 d.C., e a 10ª perseguição sobre Diocleciano, em 303 ou 335, melhor dizendo, depois de Cristo. Perseguições contra os cristãos na Pérsia, perseguição sobre os hereges arianos, sobre Julião o apóstata, a perseguição dos cristãos pelos godos e vândalos, o último triunfo romano, perseguições de meados do século V,
ao final do século VII, ou século VII, perseguições do início do século VIII ao final do século X, perseguição no século XI, perseguições papais, a perseguição contra os valdenses na França. Isso aqui tem um tema aqui bem interessante, ó. Os papas, a perseguição católica, perseguição contra os albineses. E pois não é que tem muito crente aí deixando suas igrejas para ir atrás do movimento carismático católico? Isso é cuspir no prato, viu, irmão? Isso é se agarrar a uma seita que matou os nossos antepassados. A matança no dia de São Bartolomeu, além da questão doutrinária, né? A da revolução do editor de Nantes, a Revolução Francesa em 1789, o martírio de João Carlos, a história da Inquisição, ó, no capítulo 5. Narração do cruel trato e da queima de Nicholas Burton, um mercador inglês na Espanha. Algumas atrocidades particulares na Inquisição reveladas por um acontecimento singular. A perseguição ao doutor Egídio, a perseguição ao doutor Constantino, a vida de William Gardiner, não imaginar que é o imperador Constantino, tá? Fundador do catolicismo é o imperador Constantino, não é Pedro. A vida de William Gardiner, relato da vida e do sofrimento do senhor William Lithgow, um escocês. Recapitulação da Inquisição. Olha, meu Deus, são vários temas aqui. Se a gente for ler, o vídeo vai ficar muito longo, mas tem muita coisa. A história das perseguições na Itália sobre o papado. Eu estou lendo só os títulos dos capítulos, né, no sumário. História das perseguições na Calábria, história das perseguições nos vales de Piemonte, tem muita coisa aqui. O capítulo número 7, história da vida e das perseguições contra John Wycliffe. A gente falou sobre John Wycliffe no livro, aqui ó, na nossa enciclopédia, do protestantismo, que aliás colei, viu? Ficou bacana. Na enciclopédia do protestantismo, John Wycliffe, tá bom? Nós falamos dele aqui tem a história de um modo mais completo. História das perseguições na Boêmia por ordem do papado. História da vida, eles ainda nos perseguem doutrinariamente e através da política. História da vida e das perseguições contra Martinho Lutero, o grande reformador. As perseguições gerais na Alemanha. A história das perseguições nos Países Baixos. A vida do verdadeiro servo e Marte de Deus, William Tyndale. Tem até um dicionário aí que leva seu nome, o dicionário Tyndale. A vida de João Calvino, 221, John Wycliffe também, né? Tem o dicionário Wycliffe, não quer dizer que foi escrito por Wycliffe não, tá? A vida de João Calvino. João Calvino, pessoal, aqui, João Calvino. Mas uma CPAD falar de João Calvino, pessoal, uma coisa é você concordar ou discordar num ponto doutrinário. Outra coisa é você reconhecê-lo como cristão. João Calvino teve uma importância teológica muito grande. Embora a gente não concorde com a soteriologia calvinista, como eles veem a predestinação, a eleição, a salvação, mas, pessoal, ele foi sim um homem de Deus e aqui nós temos um pouco da sua história, da sua vida, do seu passado. A história das perseguições na Inglaterra, que ele foi muito perseguido, e na Irlanda, antes do reinado de Maria I. A história das perseguições na Escócia no reinado de Henrique VIII. A perseguição na Inglaterra no reinado de Maria I. Aqui nós temos, né, que é a rainha. Surgimento e progresso do protestantismo na Irlanda e as bárbaras matanças de 1641. Surgimento, progresso, perseguições e sofrimento dos Quakers. História da vida e das perseguições contra John Bunyan, muito conhecido. A história da vida de John Wesley. Lembra John Wesley? Bíblia de Estudo John Wesley saiu agora no Brasil, graças a Deus, que nós já gravamos vídeo dela aqui. E vou dizer uma coisa, inclusive aqui, dando a pausa para o vídeo ao falar de John Wesley, que vale a pena, viu? É uma hiperbíblia, tá bom? Você aí pode adquiri-la. Ela e a teologia de John Wesley vai te auxiliar muito no conhecimento teológico e bíblico. Teologia de John Wesley.
Tá difícil de achar aqui, que tá no meio dos livros aí. Tá abarrotado de livros. Vamos lá. Então nós temos a história de John Wesley. Diferentemente do livro História dos Hebreus do Orlando Boyer, que nós temos aqui, eu tenho a versão de bolso aqui, ó, muito bom, que leva para o lugar. Já li várias vezes, ó, como ele tá todo manchado, vocês dão para ver. Aqui está o livro de Orlando Boyer, né? Este livro, ele narra também a história desses grandes homens de Deus, só que ele traz mais de 300 mil exemplares vendidos até essa edição. Mas ele traz um pouco de dramaturgia por parte do autor. O autor costuma usar muita dramaturgia. No caso desse, CPAD também. No caso deste livro aqui, não. Ele vem apenas contando a história e ponto. Sem dramaturgia. Tá aqui enfeita bastante. Também é verdade o que está aqui, ok? Mas usa-se um pouco da narrativa dramática também, com o intuito de tornar a história bélica apenas, né? Mas os fatos são reais e não foram acrescentados ou diminuídos. As perseguições contra os protestantes do sul da França de 1814 a 1820, o princípio das missões americanas no exterior. Aqui nós temos vários trabalhos, né? Olha, muito bom. Lucas foi autor do evangelho que leva o seu nome. Viajou com Paulo a vários países e supõe-se que tenha sido pendurado em uma oliveira pelos idólatras sacerdotes da Grécia. Tá vendo? Judas, escritor de uma das epístolas universais, era comumente chamado Tadeu. Foi crucificado em Edessa em 72 depois de Cristo. Edessa. Bartolomeu pregou em vários países ao traduzir o Evangelho de Mateus para um dos idiomas da Índia. Propagou neste país, na Índia. Por último, foi cruelmente açoitado e crucificado pelos conturbados idólatras. Olha, gente, historicamente Bartolomeu, aquele apóstolo de Jesus, discípulo lá da Bíblia, ele foi morto na Índia, foi evangelizador da Índia. Pense como é a Índia até hoje, né? Com o Evangelho. Tomé, o chamado Dídimo quer dizer gêmeo, né? Ele tinha um irmão ou irmã gêmea. Pregou o Evangelho em Pártia e na Índia, onde, ao provocar a ira dos sacerdotes pagãos, morreu atravessado com uma lança. Aí você pergunta, por que o Senhor permitiu? Agradável é ao Senhor a morte dos seus santos. Isso tem várias implicações espetaculares bíblicas doutrinárias. De sobrenome Zelote, Simão, pregou o evangelho na Mauritânia, África, e até na Grã-Bretanha, onde foi crucificado em 74 depois de Cristo. Isso prova que os apóstolos venceram aquela ideia que eles tinham de judaísmo ser o único lugar onde Deus gostaria que o evangelho fosse anunciado. O discípulo amado, João, era irmão de Tiago, o menor. As igrejas de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e Tiatira foram fundadas por ele, lá do Apocalipse, lembra? Enviado de Éfeso a Roma, conta-se que foi jogado num caldeirão de óleo fervente, já ouvimos muitas histórias, de onde escapou milagrosamente, sem dano algum. Domiciano o exilou na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Nerva, o sucessor de Domiciano, libertou, dentre todos os apóstolos, foi o único a ter morte natural. Isso foi profetizado por Jesus, né, que ele viveria mais que os demais, e ele viveu. Por que Jesus fez isso? Soberania dele. Barnabé, se não me falha a memória, quer dizer aquele que auxilia. Nós estamos aqui no Clube de Canais estudando, né? Nós publicamos estudos bíblicos, estamos estudando também sobre os apóstolos, tá bom? Então clica aí no botão Seja Membro e vem ser membro conosco. Bartolomeu, ele era de Chipre, porém de descendência judaica. Supõe-se que a sua morte tenha ocorrido por volta do ano de 73 depois de Cristo. A despeito das contínuas perseguições e dos severos castigos, a igreja crescia sem parar. Estava profundamente arraigada na doutrina dos apóstolos e era abundantemente regada com o sangue dos mártires.
Tá aí, aqui tem vários outros, tem a história da morte de Marcos, de André, de Matias. Eu li aqui um resumo que tem no início, mas a história é longa, tá bom? Então está aí, dica de leitura e o nosso vídeo unboxing do livraço aqui de John Foxe, o livro dos mártires. Vale muito a pena. A história do sofrimento e morte dos cristãos primitivos e dos mártires protestantes, ok? Deixa o like, que vocês têm um problema com like que eu nunca vi. E se inscrever, 1000 visualizações por semana, tá se inscrevendo muito, graças a Deus, já passamos de 8.000, estamos indo rumo a 10.000. Vamos lá, minha gente, me ajuda a chegar a 10.000, nos compartilha. O YouTube me diz quantos clicaram no gostei, se homem, se mulher, em qual região é mais visto o canal, quantos se inscreveram no mês. O YouTube nos informa tudo. Por favor, nos ajude, apoie o nosso canal, dá like, tá bom? Que Deus continue te abençoando. Quando você se inscreve no canal, eu recebo a notificação imediato por e-mail: fulano de tal se inscreveu no teu canal. Isso é uma benção. Tô aguardando você se inscrever. Deus abençoe você, nos compartilhe. E tá aqui, ó, fonte de inspiração. Você acha que você passa por prova? Você acha que passa por luta? Lê a história, o livro dos mártires, e aí você e eu vamos descobrir se somos cristãos à altura do que Jesus deseja que sejamos, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo vídeo, live, review, enfim. Em nome de Jesus, assiste aos outros vídeos.